Podemos ajudar aos mortos? Resposta: aconteceu alguma coisa com eles? Será que não estamos dando ajuda a nós mesmos a respeito deles? Eles não reclamam de nada de errado. Eles podem nem saber que nós pensamos que eles morreram. Eles podem não ter ideia de que morreram. E eles não têm. O céu proíbe que alguém jamais morra. Seria prova de que não há Deus. Deus é a vida eterna e a vida é sua. Nada pode acontecer a essa vida. Não. Uma coisa que você é sempre consciente é que você não pode morrer. Você nunca acreditará que morreu. Você pode achar que você vai morrer, mas nunca chegará ao lugar da morte. E aqueles que não estão mais conosco? Só para o nosso sentido é que é assim. Nós somos aqueles que são cegos e por isso não os vemos. Nós não temos que ajudá-los. Eles estão bem agora. Nós nos elevamos ao ponto de perceber que eles já estão na consciência de Deus. E eles sabem disto. Somos nós que acreditamos que eles estão mortos. E somos nós que precisamos de tratamento. Se pudéssemos ter nos dado tratamento suficiente antes de aceitarmos sua passagem, nós poderíamos ter evitado isso. Quando um praticante impede a passagem, é isso que acontece. Ele elevou-se a um nível em que ele sabe que a morte não é uma possibilidade. Ele sabe que nunca houve perigo para um paciente. Ele sabe que a única coisa para lidar é a crença de que alguém pode morrer. Ele sabe que a vida é eterna. Não podemos chegar a nenhum grau do ser, corpo ou do universo espiritual por uma avaliação da cena humana. Lembre-se sempre disto. Nunca olhe para a cena humana e tente julgar a realidade espiritual. Você pode olhar para um cemitério e dizer: há morte. Você pode olhar para os hospitais e ter certeza de que há doença. Mas se você quiser saber a verdade, fique quieto dentro do seu próprio ser e deixe que Deus lhe revele a verdade espiritual. Então, você vai descobrir que na história da realidade nunca houve pecado, doença, morte, falta ou limitação. Aqueles que acreditam no espiritualismo estão convencidos de que a morte acontece. Eles dizem que a vida é eterna, mas eles estão falando de uma vida após morte. No espiritualismo, não há vida eterna na Terra. Não há corpo que seja imortal. O espiritualista deve primeiro aceitar a morte do corpo, isto é, um estado transitório chamado morte, a fim de manifestar a vida eterna. Nosso sentido de vida eterna não tem nada a ver com a vida após a morte. Nosso sentido de pré-existência não tem nada a ver com a vida antes do nascimento. Nosso senso de pré-existência da imortalidade, da vida eterna, não tem nada a ver com o tempo ou espaço. Tem a ver com agora. Agora somos nós os filhos de Deus. Agora eu sou a vida eterna. No agora não há passado, não há presente e não há futuro. Há sim apenas o desdobramento contínuo da consciência. Da mesma maneira que passamos da escola infantil ao ensino fundamental e depois para o ensino médio e a faculdade. É apenas uma consciência em desdobramento e nela não há passado e não há futuro, quando olhamos para ele em sua plenitude. É possível, então, receber comunicações daqueles que para os sentidos morreram, passaram adiante? Sim, certamente, desde que eles não tenham passado adiante. Eles estão bem aqui onde sempre estiveram. Eles são sempre uma parte da nossa consciência. Se alguma vez você entrar em acordo com o ensino de Jesus Cristo, que é a imortalidade e a vida eterna, você nunca acreditará que alguém tenha morrido ou deixado a consciência, ou deixado a sua consciência. Será como a mulher que diz:
Meu marido está na China. Ela não está de luto por isso. Ela continua a gostar de sua integridade, bondade e cultura. Só porque ele está fora de sua visão física, isso significa morte ou separação? Significa apenas que ele está fora da visão física. Mesmo que ela não o veja diariamente, ela não sente tristeza, por causa de sua convicção de que ele ainda está com ela. Então, à medida que você se eleva mais e mais, percebe mais e mais que não há morte. Então, não há diferença se por algum motivo o seu ente querido tenha saído de sua vista. Você não vai sentir uma sensação de separação. Você ainda terá a sensação de sua presença. Todo o segredo está na sua capacidade de entender que existimos como estados de consciência. Se eu estou em sua consciência agora, posso continuar a ser parte de sua consciência, esteja eu em Los Angeles ou em Nova York, ou sentado em sua sala de estar. E você pode ser uma parte da minha consciência. Com essa compreensão, não há razão para não podermos nos comunicar uns com os outros, mesmo à distância, se houver alguma ocasião para isso. Tenho certeza de que muitos de vocês já tiveram exatamente essa experiência. Aquilo que chamamos de mãe, pai ou filho é realmente Deus. É a vida eterna manifestada. Como Deus pode morrer? Como pode a mente que estava em Cristo Jesus ir a algum lugar? Ela é sempre o ser onipresente. A própria morte baseia-se na crença de que os seres humanos nasceram em algum ponto no tempo. Estamos refutando isso através da sabedoria espiritual. Qual é o grande segredo da cura espiritual? É que somos um ser espiritual infinito e individual. Então a morte? Existe uma passagem? Não. Qualquer sentido que possamos ter de uma morte ou de um passar adiante é a nossa aceitação de uma crença universalmente imposta, e isso é tudo. Comece a entender que Deus é sua esposa, seu marido e seus filhos. Em outras palavras, a vida eterna que se faz manifesta é a única pessoa que você conhece. Você deve fazer isso no tratamento. Então, por que não pensar assim sobre aqueles intimamente relacionados a você? A morte é baseada na crença de que você e eu somos seres humanos e que nascemos em algum momento do tempo. A vida eterna é baseada na revelação espiritual de que você e eu somos a vida eterna. Antes de Abraão ser, eu sou. Até o fim do mundo, eu estou com você. Como você pode conciliar a morte ou passagem ou separação com tal garantia? Desde que isso é verdade, por que não é possível para Jesus aparecer para aqueles que estão em sintonia ou que são um com seu estado de consciência? Por que ele não poderia aparecer mesmo em forma física, no sentido de ser uma presença e proteção divinas? Por que Moisés não deve aparecer àqueles da fé judaica, se esse é o seu conceito de poder divino? Por que Jesus foi capacitado a fazer a demonstração no Monte da Transfiguração? Como foi possível trazer de volta Moisés e Elias? Eles não tinham ido a nenhum lugar. Eles nunca foram seres humanos que morreram. Eles sempre foram a própria consciência divina manifestada e expressa individualmente. Se você quer demonstrar saúde e harmonia para si mesmo ou para seus entes queridos, a vida imortal para você e para eles, desista da crença de que sua esposa, seu marido ou seus filhos são seres humanos. Comece a aceitar aquilo que você deve usar em seu tratamento, e isso é que você é, ou seja, o Cristo de Deus. Você é imortal e eterno. Comece a acreditar nisso sobre você e sua família. Você já fez um tratamento sem a declaração de que seu paciente é imortal? Que é eterno e é a manifestação de Deus?
Isso não seria incluído em todos os seus tratamentos? Como pode a manifestação eterna de Deus morrer? A única morte, então, é a nossa aceitação da crença universal de que somos seres humanos. Desde então, nós continuamos a aceitar o resto da crença de que temos 70 anos para viver sob a lei das Escrituras ou de 64 a 67 anos para viver de acordo com uma estatística da apólice de seguro. Nós trazemos a nós mesmos sob essas crenças universais, pela nossa aceitação delas como lei. Mas à medida que você ganha a convicção de que as palavras que você usa no tratamento são verdadeiras, se você realmente pode ganhar a convicção de que eu sou a vida eterna, que tudo que Deus é, eu sou, como pode então haver uma morte? Morte será a última coisa a ser superada. E a única maneira de ser superada é quando você analisa seu tratamento e diz: Eu realmente acredito? Ou estou apenas dizendo isso? Quando você aceita a verdade da eternidade e infinitude do seu ser, você não pode viver sob a crença da morte. Vamos pensar agora em termos de Deus, como verdade, e ver que nova ideia sobre o seu ser individual será revelada a você. Se pensarmos em Deus como verdade, e se pensarmos em nós mesmos como a manifestação ou a revelação ou desdobramento dessa verdade, podemos ao mesmo tempo pensar em nós mesmos em termos de viver ou morrer? A verdade pode morrer? Então, nós não temos pensado em Deus como algum tipo de ser ilimitado e em nós mesmos como algum tipo de ser humano? Vamos tomar esta ideia e refletir sobre o que realmente significa saber que Deus é a verdade e o que Jesus quis dizer quando disse: Eu sou a verdade. Porque se você pode entender a verdade do ser, você nunca mais será perturbado pela ideia de mortalidade. Você não conhecerá tal coisa em sua vida como a morte. Não há nada limitado sobre Deus, sobre verdade. Portanto, não há nada de natureza pessoal ou limitada sobre a verdade infinita e individual. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Como verdade, você não pode ficar confinado no tempo, lugar ou espaço, e você é a verdade. Você está seguindo o ensinamento do Mestre, Jesus Cristo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eis que eu, a verdade, estarei com você até o fim do mundo. E como verdade, você não pode ser limitado em forma ou expressão. E como verdade infinita, não há nada fora de seu próprio ser para agir sobre você para o bem ou para o mal, de modo algum. Todo poder, lei, causa e efeito são a manifestação e atividade do seu próprio ser aparecendo como seu universo. Isso é o que você é. Quando você está declarando: Eu sou a verdade, eu sou vida eterna, eu sou alma, eu sou espírito, tudo que Deus é, eu sou. Feche os olhos e diga: Eu. Então, lembre-se que aos 6 anos de idade você poderia ter fechado os seus olhos e dizer: Eu, exatamente da mesma maneira em que você está dizendo agora. E teria sido o mesmo eu que você está falando neste momento. Esse eu nunca mudou e nunca mudará. E nunca morrerá, mas se desdobrará infinitamente. Se você permitir que seu corpo caia, eu estarei bem ali atrás assistindo, tendo um vislumbre de si mesmo como verdade. Você destruirá todo o senso de discórdia, desarmonia, problemas de saúde e sepultura. Da mesma forma, é assim que se compreende a afirmação: Eu sou a luz do mundo. Você pode pensar em uma luz se tornando escura, ou morrendo, ou desmaiando, ou indo a algum lugar? Tome a palavra em meditação e veja-se como luz.
Não mais, então, você nunca mais aceitará uma sensação de limitação. Entendendo-nos como verdade e como luz, obtemos uma ideia inteiramente nova do eu. Então, em vez de nos preocuparmos com a aparência, nos afastaremos dela e ganharemos a ideia espiritual, que é a luz do mundo. Não podemos reformar, curar ou mudar o que a mente humana pensa de si mesma. Não tente melhorar o velho conceito de si mesmo. Em vez disso, ganhe a nova ideia que Jesus nos deu 2000 anos atrás. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como você pode destruir tudo isso? Haja luz.